O Brasil gasta, todos os anos, o equivalente ao Plano Marshall, o programa que reconstruiu a Europa inteira depois da Segunda Guerra. Mas enquanto lá o dinheiro reergueu cidades de um continente inteiro, aqui ele se perde em obras superfaturadas, população desempregada, dependente do governo e pagamento de dívida pública. E se existisse uma proposta capaz de zerar o déficit da Previdência, acabar com obras paradas, universalizar o saneamento e baratear o custo de vida de todos os brasileiros? Essa é a reorganização orçamentária apresentada no livro Como o Brasil se tornou uma superpotência em 2050. Hoje, o excesso de impostos sufoca a economia. 40% da economia é informal. Empreendedores são empurrados para a informalidade. A previdência é deficitária. Milhões de brasileiros vivem de programas sociais sem produzir. E nas licitações, o que vemos são cartéis, superfaturamento e pouco resultado. Enquanto isso, o trabalhador comum paga imposto embutido em tudo o que consome. Você já percebeu que, no Brasil, quanto menos se ganha, mais imposto proporcionalmente se paga? Esse é o círculo vicioso que precisamos romper. A solução é reorganizar o orçamento e transformar assistência em trabalho produtivo. Isso pode ser feito em 3 frentes principais. Primeiro, obras públicas licitadas. O governo centralizaria a compra de materiais, quebrando cartéis e comprando em escala. As empresas ficariam com a parte técnica, engenharia, arquitetura e gestão. Mas a mão de obra bruta viria de um contingente já pago pelo Estado, os beneficiários de programas assistenciais. Esses trabalhadores seriam treinados, receberiam salário inicial em torno de R$2.000 e, para quem não tem casa, a oportunidade de conquistar a casa própria. Segundo, serviços municipais e estaduais. Parte desse contingente seria absorvida em funções de apoio em estados e municípios, reforçando áreas carentes sem precisar de novos concursos. Terceiro, parcerias público-privadas. Outra parte entraria no mercado privado conforme as demandas regionais: construção civil, comércio, call centers, indústrias. Tudo com treinamento adequado para cada área. Ninguém seria obrigado, mas quem escolhesse não participar também não dependeria do governo. Essa é a diferença entre apoio social e cabresto político. A reorganização orçamentária resolve de imediato as maiores mazelas do país: déficit habitacional zerado, obras paradas concluídas, universalização do saneamento, milhões de empregos formais criados, e tudo isso sem aumentar um centavo do orçamento. Você consegue imaginar o Brasil sem déficit da Previdência e com milhões de trabalhadores a mais contribuindo todo mês? Em paralelo, precisamos fortalecer o pequeno negócio. A proposta é criar um MEI progressivo em 5 níveis, de 200 mil até 1 milhão por ano de faturamento. Cada nível permitiria contratar mais funcionários, pagando impostos simples e proporcionais. Esse modelo pode gerar 25 milhões de empregos formais e 5 milhões de microempresas. A arrecadação triplicaria e a informalidade deixaria de ser a regra. Imagine o impacto de dar liberdade ao pequeno comerciante que hoje não consegue nem contratar um funcionário sem ser esmagado por impostos. Olha, outra medida simples é devolver ao trabalhador o que já é dele. O FGTS e o 13º seriam incorporados ao salário mensal, aumentando de imediato o poder de compra. Um plebiscito permitiria escolher, manter o modelo atual ou receber mês a mês. Mais dinheiro no bolso significa mais consumo, mais arrecadação e mais crescimento. E aí, você prefere esperar um ano inteiro para receber o 13º ou usá-lo mês a mês para ter mais qualidade de vida? Mas não adianta só mexer em Brasília, né? Estados e municípios também precisam fazer parte da mudança. Em troca do contingente de trabalhadores recebidos e do perdão de dívidas,
Eles reduziriam impostos abusivos como o ICMS sobre energia elétrica e combustíveis, que hoje chega a quase 30%. Você consegue imaginar o preço dos alimentos, do transporte e da conta de luz despencando de uma só vez? Isso aliviaria o bolso da população, reduziria o custo de produção das empresas e abriria caminho para uma reindustrialização em escala nacional. Com energia e insumos básicos baratos, o Brasil recuperaria competitividade e voltaria a produzir o que hoje importa a preços muito mais altos. Com a economia formalizada, as contas equilibradas e os custos básicos reduzidos, o Banco Central poderia adotar critérios modernos para a taxa de juros, crescimento do PIB potencial, pleno emprego como meta e exclusão de choques externos, como câmbio e seca. Isso garantiria juros reais sempre abaixo do crescimento econômico, como nos países desenvolvidos. O crédito se expandiria, a indústria investiria mais e a dívida pública deixaria de ser um peso. Você já se perguntou por que o Brasil sempre teve os maiores juros reais do mundo? Porque nunca tivemos coragem de mudar os critérios. O Brasil não precisa de mais dinheiro. Precisa usar melhor o que já tem. Com a reorganização orçamentária, podemos zerar o déficit da Previdência, concluir todas as obras paradas, universalizar o saneamento, reduzir impostos sobre energia e combustíveis e colocar milhões de brasileiros na formalidade. Essa proposta está detalhada no livro Como o Brasil se tornou uma superpotência em 2050. Se você acredita no futuro do Brasil, essa é a visão que pode transformar o país.